É o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, aquele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos tudo. Gênesis, no capítulo 3, que foi um texto sobre o qual eu falei algumas vezes na semana passada, eu continuo nele, aproveitando o background, aproveitando o pano de fundo que você adquiriu sobre o significado da culpa, do medo, da vergonha e de tantas coisas sobre as quais nós falamos aqui, nessa expressão de natureza arquetípica, universal e perene, do grande conflito e das grandes forças psíquicas e espirituais em choque no homem. Versos 9 e 10 nos dizem assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Que coisa interessante. E chamou o Senhor Deus ao homem. Chamou o Senhor Deus ao homem. Chamou o Senhor Deus ao homem. E lhe perguntou: Onde estás? Deus procurando o homem. Onde estás? Então o homem respondeu a Deus: Eu ouvi a tua voz. E quando eu ouvi a tua voz, eu fui tomado por um sentimento de pânico, de medo, porque eu estava nu. E por isso eu me escondi. Porque eu estava nu e por isso eu me escondi. É a primeira manifestação de evasão da liberdade descrita no texto da Bíblia. Essa do homem fugindo de Deus, fugindo do jardim, fugindo do paraíso, fugindo da liberdade de todas as árvores do jardim tu podes comer, menos de uma. Ele opta por essa única que não era para ser comida e foge de toda a liberdade que lhe fora dada. É o primeiro ato de manifestação de escravidão e que não tem nada a ver com nenhuma interpretação de natureza social, econômica, opressão racial, hostilidade da maioria, inimizades instituídas e comprometidas com o fazer o mal. Não existe nada disso.
Nada disso. Aqui é um ser humano, e para quem olhasse de longe, se você fosse um repórter, se você fosse um observador, e você tivesse a chance de fotografar essa cena, o que você acha que você fotografaria? Adão e Deus no paraíso? Como se fosse uma pintura de Miguel Ângelo na Capela Sistina? Ah, se você tirasse uma foto desse momento, ou se você tivesse uma câmera de vídeo para filmar a hora em que de repente Adão está ali, estranho. Ele acabou de provar do que não se deveria provar, de fazer ingestão do que não se deveria ingerir. Acabava de ser alterado por aquilo que alteraria para sempre. Acabou de acontecer. Se você estivesse filmando e Adão tivesse se distanciado da sua mulher, você veria apenas Adão andando entre as árvores do jardim. Aí de repente você veria Adão é o primeiro surto de esquisitice na história. Adão, porque você que estivesse gravando não gravaria uma voz, não gravaria nada que justificasse aquela reação, aquela conversa, ou aquela reação, ou aquela luta interior de Adão com alguém, e que aqui no texto cai numa simplificação absoluta, porque se diz: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Parece até que Deus estava andando atrás dele, afastando umas folhas para lá, para cá. Ô, Adão, usando uma vara para afastar os galhos. Não, Adão está só. Deus sempre é tão somente do lado de dentro. Deus fora não é Deus, é ídolo, é criatura, é uma existência. Deus não aparece fora. Deus só é dentro. De modo que Adão está em crise, Adão está paranoico e também está profundamente neurótico. Ele está se sentindo angustiado com uma parte do corpo dele, o pênis. Ele está se sentindo nu, exposto. De repente, uma parte dele ganhou uma importância incomensurável. E então ele foge. Sob ameaça, com medo, ele diz: porque tive medo, fugi. E não parou de fugir até o dia de hoje. O ser humano que se sinta, ou se declare, ou se filosofe, ou se autopoetize, o mais livre de todos os humanos não passa ainda de um foragido da verdade. Guarde isso no coração. O ser humano que você considere o mais livre, o mais filosófico, o mais psicológico, o mais resolvido, na maioria esmagadora das vezes, mesmo esses melhores não passam de foragidos da verdade, fugindo, se escondendo por entre as árvores do jardim,
Como eu disse no início, essa é a escravidão primal, essa de ter vergonha de si mesmo. Porque, na realidade, isso que aqui se chama de vergonha de Deus é vergonha de si mesmo. Ouvi a tua voz, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Isso ainda esconde verdades mais profundas e mais latentes, porque a grande vergonha foi de si mesmo. Foi a angústia de ver que tinha feito algo sem retorno. É o primeiro arrependimento, que vem descrito como um sentimento de vergonha. Vergonha de Deus, vergonha de si mesmo, vergonha da vida. Isso é também arrependimento. E o que caracteriza, sobretudo, o arrependimento é a mudança de mente e a decisão de fazer diferente, de buscar fazer diferente. E, na realidade, na continuidade parca desse texto bíblico, que é tão exíguo sobre a vida de Adão, por exemplo, no entanto, até o final, e se dá a ele uma quantidade quase milenar de anos de vida, até o final não há uma única alusão a nenhuma outra coisa de natureza ruim que Adão tenha feito, e ele teve muitas centenas de anos, supostamente, para fazer o mal. Mas não se diz nada disso. Só se diz que ele esperava que os filhos dele fossem bons. É o que se diz deles. E um deles foi um ser humano do melhor tipo. Abel foi melhor que seu pai, honrou seu pai Adão. Mas seu filho Caim botou como expressão a sombra mais perversa daquilo que em Adão e na sua mulher tinha iniciado. Não é o morrendo morrerás, é matar a quem vive e vive bem, que foi o que o Caim fez. Escravidão é o que aqui se manifesta, nessa fuga, nesse esconder-se da verdade, esconder-se dos fatos. E você acompanhou na semana passada como o que segue aqui é um movimento de transferências e transferências de responsabilidade, porque a escravidão está presente nesse espírito do foragido, do fugitivo, do transferente, do escondido, do camuflado, do amedrontado, do apavorado. Essa é a primeira masmorra. Não é de natureza sociológica, não carrega os elementos freudianos que justifiquem o trauma psicológico, não carrega pesos de nenhuma natureza relacionadas às ciências da compreensão humana ou da compreensão social conforme os nossos dias. Não tem nada disso aqui. E o cara está assim, mostrando que de uma maneira muito mais profunda do que apenas as circunstâncias existe algo que mesmo no ambiente mais primitivo pode se instalar com essa força de um constrangimento que isola o indivíduo. Como tem muita gente aqui comigo me assistindo numa fazenda, sem ninguém,
mas apesar disso estão dentro de um quarto mais isolados ainda, num estado de fuga que não conseguem nem saber do que. São aqueles que se fecharam numa cela por dentro. Essa é a escravidão mais primitiva que a gente encontra aqui descrita desse indivíduo, que por causa do medo, da culpa e da vergonha, se trancou numa cela pelo lado de dentro, tentando fazer com que nem Deus fosse capaz de achá-lo. Que é o que acontece com quase todo mundo. A maioria da humanidade está vivendo esse processo de fuga, de evasão, por todos os meios e por todos os modos, vivendo processos de fuga e processos de evasão. Nos nossos dias isso toma outros contornos. Essas folhas de figueira viram drogas variadas, ou uma busca sôfrega por poder, dinheiro, por beleza exterior, por aparentar uma outra aparência que não é natural. São folhas de figueira para todos os lados, enquanto a gente está preso, trancafiado dentro dessa masmorra chamada eu, com medo, com vergonha de si mesmo, com vergonha da sua identidade e com vergonha do seu significado perante a vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem coração para entender, entenda. E eu sei que quem quiser me compreender, me compreenderá. Agora, eu vim aqui dizer a você que esse estado está quebrado. E você pode ser liberto de dentro dessa masmorra de si mesmo, tirado para fora, desatado e deixado ir, que é o que vai acontecer com você. Fique aqui com a gente, e é isso que vai acontecer com você. Eu não tenho a menor dúvida disso. Senhor Jesus é sem dúvida, porque nós somos o próprio laboratório aonde todas essas experiências que eu narro têm sido vividas por mim, em mim, no meu coração. É por isso que eu creio, porque eu tenho visto a tua solução. E porque eu creio, é por isto que eu falo, que eu anuncio, porque é verdade, é possível e é viável. E pode acontecer agora, e eu recebo pela fé o fato de que está acontecendo. Em nome de Jesus. Amém e amém.